Oi, amigos do Centro Espírita Jesus Gonçalves, tudo bem? Hoje, 29 de novembro de 2021, mais um dia de conversarmos um pouquinho sobre Espiritismo. A minha chefe escolheu um tema interessante, mas que eu não sei se eu vou abordar do jeito que ela quer. Ela falou assim, olha, hoje é o último dia que você vai participar desse ano que vem, óbvio, a gente iniciando... Nós teremos um novo ciclo, né? As pessoas entendem o final do ano como um final de ciclo, eu acho isso interessante. E ela fala assim, vamos falar sobre a paz. Paz, ótimo, vamos falar sobre a paz. Vamos ver o que a gente tem a dizer sobre a paz. Mas antes da gente começar, convido vocês a fecharmos os olhos, introjetarmos o nosso pensamento, pensarmos em Jesus, idealizarmos Jesus junto conosco, convidarmos os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, familiares, amigos de outras encarnações, simpatizantes. Também vamos convidar os nossos antipatizantes, mais conhecido como obsessores. Vamos tentar aprender juntos, verificar juntos algo diferente. E já que a gente vai falar sobre paz, por que não colocarmos aquelas pessoas que se opõem geralmente a nós, que nos causam um conflito, frente a frente conosco, falando sobre um tema tão interessante quanto este. Vamos pedir ao Mestre Jesus, no início desses trabalhos, eu aqui, vocês aí, eu ainda na tarde do dia 29, vocês certamente na noite do dia 29, mas formando um pensamento único, formando uma idealização mental única, formando um propósito único de aprender a doutrina espírita, de buscar construir a paz, construir o bem, construir o bom, construir o belo na nossa vida e na vida dos outros. Vamos rogar que esse Mestre Jesus e a espiritualidade nos envolvendo com muito carinho, amplie o nosso potencial de pensar, através das suas influências, amplie o nosso potencial de compreensão e de visualização de tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai os nossos erros, as nossas dívidas, as nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos aqueles que nos devem, aqueles que nos ofenderam. Não nos deixeis cair em meio às tentações da vida e livrai-nos de todo o mal. A partir desse instante, eu gostaria muito que a gente compreendesse o que é paz. E antes de começar a entender o que é paz, eu tenho aquele costume de mentalizar, pedir a ajuda, tá quente, dos amigos da espiritualidade. Fiz isso, roguei a ajuda do pessoal lá da Casa da Paz, que eu gosto muito, o Rai, o Oscarlino, outros mentores, e a gente começou assim. O que é paz? Afinal de contas, o que eu entendo por paz, ou o que eu deveria entender por paz? Afinal de contas, o que eu deveria pensar quando eu falo em paz? Fui para o dicionário, e no dicionário eu encontrei assim: conflito é ausência de conflitos. Paz é ausência de conflitos. Aí eu falei, o que é um conflito? Ausência de concordância. Ou seja, o conflito é quando não existe concordância. Mas será que o problema está na concordância? Essa ausência de concordância, o que pega em relação a isso, quando a gente fala em paz? Será que eu tenho que concordar com tudo que o outro pensa, tudo que o outro fala, com toda a compreensão de mundo de outras pessoas? É assim que eu evito conflitos? Diz Nelson Rodrigues, um escritor bem polêmico, que toda unanimidade é burra. Unanimidade são pensamentos iguais.
né? Eu penso do mesmo jeito que aquele pensa do mesmo jeito que eu. Na verdade, eu acho que o que o Nelson Rodrigues queria dizer aí, quando ele fala que a unanimidade é burra, que o problema não está em concordar com o outro, o problema está em a gente não pensar. Na preguiça de pensar. Mas ele coloca isso no sentido de que as pessoas, quando discordam, elas conversam, elas procuram um objetivo comum, alguma coisa comum, e isso geralmente engrandece discussões, debates. Por isso que talvez a concordância possa não ser sempre tão boa, e que nós nem devemos sempre concordar com o outro. Acho que o problema da ausência de conflitos aí não está em concordar, não está em discordar, está na ausência de pensar, na ausência de se envolver com o assunto, na ausência de querer se aprimorar e na ausência de amadurecer. A minha postura em relação ao conflito, que é o mais adequado. O outro pensa diferente comigo, o outro não concorda comigo. Qual a minha postura em relação àquilo? Será que para eu ter paz eu preciso concordar com ele? Ou será que é possível a gente, através de um diálogo, conseguir compreender-se um com o outro, respeitar-se um com o outro? Então aí não é que existe a ausência de um conflito, é que existe a ausência da briga, da disputa pelo conflito, por conta do conflito. Então, o dicionário coloca como ausência de conflitos a paz. Eu acho que a paz está mais ligada em como a gente trata o diferente, o conflito, a não concordância, né? Em como a gente reage diante do outro que pensa diferente de mim. Se eu souber respeitá-lo, é possível, mesmo havendo conflito, eu ter paz. Quando você fala o que é paz? Aí o dicionário também fala assim, paz é acordo. Acordar, né? Acordar é quando as pessoas anuem, elas entram num consenso. Isso é bem legal, o consenso é a concordância, mas não uma concordância passiva, que eu simplesmente concordo. Você quer assim, tá bom assim. Não, é onde a gente discute e conversa. E igual a questão da ausência de conflitos, a gente procura os pontos comuns e não briga pelas divergências. A gente não entra aí sim em conflito, em violência por conta das divergências. A gente entra em calma, em tranquilidade por conta daquilo que é concordante. Talvez aí a paz fica mais fácil de ser entendida. Então é possível ter paz entre pessoas que nem sempre concordam? Claro. É possível ter paz entre árabes e judeus? Claro. É possível ter paz entre evangélicos e católicos? Claro. É possível ter paz entre espíritas e umbandistas? Claro. É possível ter paz entre todo esse mundo todo de gente que eu falei agora que pensam diferente? Também é claro, desde que eu saiba muito bem me colocar para essa paz. Próxima questão, quando a gente pergunta o que é paz, que o dicionário me responde, ausência de discórdia. Uau! O que é discórdia? Não concordância, não concórdia, né? Tá, o que mais? Desavença. Avançar é chegar num acordo, desavença é não chegar num acordo. Desentendimento, um entender de um jeito diferente do outro. Desacordo, tudo isso corrobora o que está lá atrás. Só que assim, quando a gente fala, poxa, né, esse desentendimento, essa desavença, esse desacordo, eles precisam acontecer de uma forma agressiva. O problema está na agressividade que às vezes as desavenças, os desentendimentos e os desacordos acontecem. Eu posso não concordar com vocês por conta de uma ideia. Isso não significa que eu tenho que desgostar de você. Como assim, Marcelo? A gente gosta de uma pessoa só porque ela concorda com a gente? Se é assim, nós estamos muito interesseiros. Claro, estamos em degraus de evolução,
Então isso é errado? Não é adequado, mas é possível. E no nosso degrau, talvez isso seja comum, natural e até corriqueiro, né? A gente ter mais afinidade com quem nos agrada e menos afinidade com quem nos desagrada. E aí isso gera ou não paz. A pessoa não me agrada, eu faço guerra com ela. Às vezes a guerra parte de mim, porque eu não tenho um acordo com ela, eu não tenho um entendimento com ela, eu não tenho uma avença com ela, eu tenho desavença com ela. Às vezes a questão parte de dentro de mim. E aí, assim, tudo que ela falar tá errado. Hoje é dia. Mas é nublado. Tá, ninguém falou que era um dia ensolarado. Percebe que às vezes o implicante na história somos nós? Às vezes o outro também é implicante. Mas muitas vezes somos nós os implicantes da história. E a gente precisa saber lidar com isso, sabe? O outro não está 100% e só ele errado. Eu posso estar também errado. E eu preciso observar isso. Talvez o acordo não aconteça, não é por causa do outro, é por minha causa. Talvez o desentendimento aconteça, não porque o outro não quer me entender, é porque eu não me dou a chance dele me entender. Ou até, eu dou a chance dele me entender, mas se não concordar comigo, lascou. Quem não faz a paz, sou eu. A questão próxima que o dicionário coloca, ele foge um pouquinho dessa questão de conflito, acordo e discórdia. A próxima explicação do dicionário é relação tranquila entre pessoas. Uau! É legal isso, a paz é uma relação entre pessoas tranquila. Tem discórdia? Pode ter. Tem desavença? Pode ter. Tem desacordo? Pode ter. Mas essa relação é tranquila, suave, onde um respeita o que o outro entende e muitas vezes busca na compreensão do outro entender o universo do outro. Não tentar pegar a resposta dele para o meu universo de coisas. Se o valor dele é um e o meu é outro, por exemplo, né? Nós temos aí alguns valores importantíssimos sobre falar a verdade, não falar a verdade, mentir, omitir. São coisas diferentes, mentir e omitir, né? E às vezes a gente é tolerante no sentido de, é uma mentirinha do bem. Mentirinha do bem? Aonde é que existe mentirinha do bem? Omissão é uma coisa. Falar, né, é outra. No momento que você fala, o mais adequado é que você fale sempre a verdade. Há formas de falar a verdade? Sem sombra de dúvidas que é a forma de falar a verdade. E a gente precisa saber lidar com essas formas de falar a verdade, né? A gente precisa saber muito bem como é que a gente quer falar a verdade. Porque senão, o que acontece? A gente tem um sério problema, né? Outra questão, deixa eu colocar aqui um pouquinho do lado. Eu preciso ver um negócio aqui. Ótimo. Eu tô fazendo esse vídeo e trabalhando. E às vezes acontece coisas que eu preciso olhar o que tá acontecendo. Mas tá tranquilo. Outra questão que é colocada é assim, ausência de problemas. A paz é a ausência de problemas. Então a gente nunca vai chegar à paz. Porque a doutrina espírita, ela vai dizer que o problema é uma das fontes do conhecimento. E a matemática diz isso. O problema é um mecanismo de evolução. Eu tenho um problema, resolvo o problema, resolvendo o problema eu aprendo. Então, se eu chegar à paz desta forma, nessa ausência de problemas, cheguei na evolução. E nós estamos muito longe de chegar na evolução. E a evolução é uma coisa ainda utópica, né? Ela está muito longe de nós. Então, eu gostaria, esse item, essa resposta dada pelo dicionário, a paz é a ausência de problemas, eu gostaria de desconsiderar. Porque, na verdade, ela acaba batendo um pouquinho de conflito com a doutrina, né? Nós precisamos evoluir, a evolução é algo necessário, a evolução percorre problemas, né? É a lei de ação e reação. Então não tem como eu ter ausência de problema. Se eu tiver ausência de problema, eu não cresço, eu não evoluo, eu não amadureço.
Até porque problemas de ontem às vezes são diferentes de hoje e às vezes não são agressivos, né? Mas são problemas. Agora, o que a gente pode falar em relação a isso? Talvez a paz esteja mais relacionada não ao problema, mas ao sofrimento. Porque se o problema é um mecanismo de evolução, o sofrimento não é. Sofrimento é opcional. Eu sofrer com aquilo é opcional. Beleza, eu tô com fome, eu vou sofrer? Claro, nós vamos sentir dor, sem sombra de dúvida. Mas qual é a minha postura em relação àquela dor? É uma postura deprimente ou é uma postura alegre? Se for uma postura alegre, eu tenho paz, ainda que eu tenha um problema. Se for uma postura deprimente, eu tenho dois problemas. Um é o problema original e a segunda é a minha postura em relação a ele, né? Então, assim, essa questão de a paz e a ausência de problemas me deixou muito, mas muito, vamos assim dizer, preocupado. Um problema, ele está ligado a provas e expiações. Volto a dizer, quando eu pegava o problema lá na matemática, Joãozinho tinha 5 laranjas, deu 2 laranjas para Mariquinha. Isso é um problema de matemática. Eu crescia com ele. Eu poderia ficar apavorado porque eu não sei fazer a conta, eu não sei montar a conta, mamãe. Entrei em sofrimento. Tenha paciência, nós vamos adquirir o conhecimento, nós vamos descobrir como é que a gente vai montar a conta. Então aí você relaxava, entrava em estado de paciência, começava a descobrir que fórmula você ia usar, chegava a resposta, aquele problema estava solucionado. Próximo problema. Então não tem ausência. O problema está nas provas da vida. Está nas expiações daquilo que eu dei más respostas. Então não tem como fugir, né? E o último item colocado aqui a paz é a ausência de violência. Uma postura bem interessante, uma resposta bem interessante. Lá, a quarta resposta era a relação tranquila entre as pessoas. E aí a última questão que eu fui atrás, a sexta, é ausência de violência. A violência constrói alguma coisa? Tá aí a resposta. Essa é uma resposta interessante. Se a violência não constrói, ela realmente, paz é a sua ausência. Essa é uma das melhores respostas que eu encontrei sobre o que é paz. É a ausência de violência em geral, não de discordância. Discordância pode acontecer de forma tranquila e pacífica dentro de uma relação entre pessoas. O problema está na violência, na minha postura agressiva em relação àquilo, né? Então, a paz, na verdade, é encarar as coisas sobre um outro prisma, uma outra forma de ver, sobre outros óculos, de um ponto de vista diferente. Olhar as coisas como elas são, para que elas servem. Poxa, problema? Para nosso amadurecimento. Para que o problema serve? Para o nosso amadurecimento. Perfeito! Ele não é ruim para mim. Ele pode me levar a sofrimento, ele pode me levar a desgaste? Pode, mas ele não é ruim para mim. Remédio amargo, já dizia minha avó, às vezes cura o doente. Não é só remédio doce, né? E tem mais uma que a rapadura é doce, mas não é mole. É gostosa, mas ela é difícil. Então, a gente tem que compreender as coisas assim de uma forma bem suave, bem tranquila, dando real valor às coisas. Às vezes a gente entra em sofrimento por coisas de pequeno valor, a meu ver. A meu ver, coisas de pequeno valor. Né? Ah, eu não tenho aquele carro que eu quero. Vai entrar em sofrimento por isso? Você tem a vida, você tem saúde, você tem amigos, né? Vai entrar em desespero, em sofrimento, porque te falta um item desse? É uma boa pergunta que a gente precisa se responder, né? Mas aí, Marcelo, você vai falar assim, peraí, Marcelo, se você falou que um monte de questões em relação à paz, discórdia, problema, que, né, pode existir junto com a paz, ou até que é antagônico à codificação, que é a questão da ausência de problema, então eu tenho que ser contrário à paz? De forma alguma. Nós temos que compreender as coisas. Nós temos que ser a favor da paz. Nós devemos promover a paz. Só que entender as limitações
dessa realização no dia de hoje. No dia de hoje, não dá para ser a ausência de problema. Estamos no mundo de provas, expiações. O problema aqui é foco. Serve, ferramenta, útil, né? Tem utilidade. Mas, certamente, violência não tem utilidade. Certamente, tranquilidade tem utilidade. Então, é essa visão nova que nós temos que buscar quando a gente tenta construir a paz. Como eu me comporto para ter essa paz? Eu chego numa situação, numa relação com uma pessoa ou com várias, onde eu sei que estou certo, tudo diz que eu estou certo, e não tem até nem muito o que se discutir. Como é que eu ajo? Com paz e harmonia, com agressividade, com vaidade, com orgulho, com soberba. Como é que eu ajo em relação ao outro quando eu estou certo? Eu permito que o outro raciocine para chegar às mesmas conclusões que a minha? Ou eu já quero impor isso de forma agressiva? Mesmo estando com a verdade, se eu tentar impor de forma violenta ou agressiva, eu estou diante da paz? Uma boa pergunta para a gente responder. Então, quando a gente fala assim, como eu me comporto para ter paz, para alcançar a paz? Isso é agir, isso é ação, isso é movimento, está relacionado com uma vontade, está relacionado com uma decisão. Não é algo passivo que eu deixo acontecer, que se acontecer bem, se não acontecer, amém. Não! Eu tenho que agir. É um olhar determinado. É uma escolha. A gente participa da escolha entre querer ou não querer construir a paz com o outro. E isso já aconteceu comigo, quando eu começo a perceber que, Marcelo, você tem uma razão, mas você está começando a ser agressivo com o outro, aí o que eu faço? Eu paro e falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu já me peguei fazendo isso, e eu gostei, eu falei, pensa um pouco aí, tenta entender o que eu tô falando. Se você não entender, a gente volta. Se você entender, a gente volta a conversar. Agora nós estamos inflamados, agora nós estamos nervosos, agora nós não vamos construir nada. Não vai adiantar nada a gente agir desse jeito. E pronto. A gente acaba, como é que eu vou dizer, resolvendo sem criar problemas novos e desnecessários, sem gerar agressividade e violência, sem impactar negativamente na vida do outro. Então, se a paz ela passa pelo meu comportamento, se a paz ela passa pela minha ação, se a paz ela passa pela minha vontade, se a paz é ou não construção da minha decisão, para eu conseguir gerar a paz, nós temos que ter esse novo olhar. Então qual é o nosso olhar? É um olhar que traz ou é um olhar que não traz a paz? Qual é o nosso comportamento? Promove a paz e o entendimento entre as pessoas? A busca por um acordo, ainda que ele não exista? Se a escolha da paz é sempre nossa, o que eu estou escolhendo? Já pensaram nisso? Esse é o presente de Natal para todos nós. Raciocinar sobre as nossas ações, os nossos comportamentos, os nossos objetivos e o que a gente pode construir para o outro. Diante disso, e já que não dá para a gente fazer e nem responder perguntas, vamos para a próxima parte do nosso encontro. Vamos fechar os olhos, nos envolver com carinho, envolver os nossos amigos espirituais com carinho, rogar aos nossos amigos espirituais, aos nossos mentores, pessoais, aos mentores do Centro Espírita que a gente participa, Jesus Gonçalves, muito embora esse vídeo vá para outros centros, eu sei muito bem disso, ele é distribuído aí entre várias pessoas, mas vamos nos envolver com os espíritos amigos da nossa instituição,
da nossa entidade espiritual. Vamos rogar que eles, com muito carinho, nos envolvendo agora também, envolvam a todo esse planeta, envolvam a todo esse universo construído para o nosso crescimento. Deus é misericordioso, sem sombra de dúvida, e Ele oferece oportunidades em vastos lugares para o nosso crescimento. O universo está aí para isso, para nós crescermos, evoluirmos e amadurecermos. Envolvidos pela espiritualidade, envolvendo esse nosso planeta, vamos rogar por aqueles que estão doentes do corpo e da alma. Vamos rogar por aqueles que estão de alguma forma segregados por alguma doença, por comportamento ou até por vontade própria. Vamos rogar aos amigos espirituais que envolvam com carinho os nossos governantes, os nossos líderes, os nossos chefes, e também os nossos liderados, também os nossos funcionários, também o nosso povo, para que a gente haja em concórdia sempre que possível. Vamos rogar a espiritualidade pela nossa família, pelos nossos amigos e por nós. Que a gente receba as bênçãos do alto, na forma de gotículas ou de pétalas de flores. Que o nosso mentor reequilibre os nossos centros de força, reequilibre todos os nossos pontos energéticos, que infunda energia, fazendo com que a nossa aura se abrilhante e se expanda em nosso favor, em favor de todas as pessoas que têm algum contato conosco. Que a gente distribua essas energias às pessoas que a gente encontrar no caminho, seja quem forem. E encerrando essa conversa de hoje, pedimos ao Mestre Jesus que nos auxilie na construção dessa paz, que nos conforte enquanto fazemos guerra e principalmente nos oriente em todos os momentos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossos erros na mesma medida que nós perdoamos aqueles que erram. Não nos deixeis cair em meio à tentação, livrai-nos do mal, que assim seja. E até a próxima, se Deus quiser.